Bom demais estarmos juntos, é muito bom vermos a igreja reunida. Domingo é um dia muito especial, um dia da semana muito especial, né? Onde a gente pode se juntar, ter um tempo gostoso, ver irmãos que a gente não viu durante toda a semana. E estamos muito felizes também porque vamos aprender mais da palavra de Deus, exatamente como o Toninho colocou aqui. Esse é o meu desejo. Meu desejo é que você esteja com o coração realmente aberto para o que Deus quer falar. Muito bom ver pessoas queridas, estar no meio de pessoas queridas. Pessoal, nós estamos na nossa série de mensagens chamada Coração Blindado. No domingo passado foi a primeira mensagem dessa série e a gente falou sobre a centralidade do coração. Em outras palavras, a gente viu o conceito da palavra coração na Bíblia. E a importância de entendermos o conceito, o significado e toda a abrangência e as implicações do que significa coração. Nós vimos que coração, na palavra de Deus, é tudo aquilo que abrange a parte imaterial do homem, ou seja, tudo aquilo que não é físico está debaixo da palavra coração. Tudo aquilo que você sente, pensa, tudo aquilo que você deseja, todas as coisas que não são físicas, materiais, estão debaixo dessa palavrinha coração. Então, quando a Bíblia fala, por exemplo, para nós guardarmos o nosso coração, é muito mais do que guardarmos a região onde estão os nossos sentimentos. Porque normalmente o coração é utilizado para esse fim. Coração é onde estão os nossos sentimentos. É muito mais do que isso. Os nossos pensamentos, a nossa parte racional está debaixo da palavra coração também. Então, é muito importante entendermos isso, né? Então, não há nada imaterial no homem que não esteja debaixo dessa palavrinha. Agora, deixa eu trazer agora sobre o que nós iremos falar nesse domingo. Hoje, nós vamos revolucionar os nossos meios, os nossos propósitos sobre transformação. Hoje a gente vai dar um passo assim muito mais profundo sobre uma vida, sobre o que é ter uma vida transformada. Nós sabemos que precisamos de transformação, todos aqui precisam de mudanças, de melhorias, né? Muitas pessoas falam, precisamos evoluir, né? Isso está na moda falar isso hoje. Então nós precisamos de transformação, precisamos melhorar, é claro. Mas, gente, vamos ver hoje um aspecto específico do coração humano que é essencial para a nossa transformação. Nós vamos falar sobre os desejos do coração. E eu queria começar trazendo uma reflexão. Queria refletir com vocês, tá bom? Vamos começar então essa mensagem trazendo uma reflexão. Imagine um casal que quer se divorciar, ok? Um casal casado, eles querem se divorciar, eles tomaram uma decisão de não estar mais juntos. E eles chegaram lá diante do juiz, diante do cartório, e foram assinar os papéis do divórcio. E estão lá, então, oficializando o fim do selo matrimonial, ok? A minha pergunta é, antes desse ato, antes deles assinarem os papéis, o que aconteceu? E talvez muitas pessoas falariam várias coisas que aconteceu, obviamente, ninguém se divorcia sem nada ter acontecido. Alguma coisa aconteceu. Mas se perguntássemos, inclusive para esse casal, o que aconteceu? O que eles diriam? Ele fez isso. Ele fez aquilo. Ele deixou de fazer tal e tal e tal coisa. Não é isso que normalmente, se a gente fosse perguntar, e da mesma forma, ele falaria, assim não dá mais. Algo aconteceu, ela fez isso, eu não aguento mais ter que lidar com isso. Ok. A pergunta-chave é não apenas o que aconteceu, o que eles fizeram, os atos. Porque normalmente as pessoas focam nisso.
Eu não gostei disso, eu não gosto dessa atitude dele e dela. Mas eu quero trazer apenas uma reflexão. Eu quero que vocês reflitam comigo de coração, ok? Vamos lá. Mas, se a gente desse um passo além, se a gente perguntasse não apenas o que foi feito, mas se a gente perguntasse no campo dos desejos, o que aconteceu em relação aos desejos deles antes do divórcio, o que eles desejavam? Eu separei apenas 3 coisas. A gente poderia elencar várias coisas aqui. Mas eu imagino que esse casal não desejava mais o cônjuge do jeito que ele era. Se eles se divorciaram, eles tinham um desejo que o cônjuge fosse transformado. Fala, olha, não sei, talvez eu casei achando que você era uma pessoa e descobri no meio do caminho que você era outra. Fato é que eles tinham um desejo que aquela pessoa não fosse exatamente como ela é. Normalmente, esse seria um desejo que estaria lá, no meio de pessoas que assinaram o papel do divórcio. Outro desejo. Pessoas talvez desejaram outras pessoas. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui? Olha, ele desejou outra pessoa e isso para mim não deu. Ou eu comecei a desejar outro tipo de cônjuge que não essa. Eu desejava, quando eu me casei com essa pessoa, eu desejava ela do jeito que ela é. Mas não é nem que ela mudou, é eu que comecei a desejar outras coisas para um cônjuge. Percebam, gente, aonde eu estou querendo chegar. Vamos lá, vamos comigo, porque eu quero entrar no campo dos desejos. Eu quero mostrar a importância de darmos atenção para os nossos desejos. Terceira coisa que eu elenquei aqui, pessoas desejam a própria felicidade. Olha, eu me divorciei. Sabe por quê? Um casal foi lá e assinou um papel de divórcio. Sabe por quê? Porque ela desejava ser feliz e ela percebeu que naquele casamento ela não seria feliz. Ela, em um determinado momento, se tocou, opa, o que eu considero ser felicidade? Para o meu alvo de felicidade, esse casamento não vai contribuir. E eu desejo essa felicidade ao ponto de preferir o divórcio. Coloquei 3 coisas aqui, que estão no campo dos desejos. Não porque normalmente nem sempre essas coisas elas são citadas. Quando a gente pergunta, por que vocês estão se divorciando? Ah, porque fulano é assim, cicrano é assim, por que aconteceu isso? Né? E as pessoas esquecem de perguntar para aquela pessoa, mas o que você quer? Você, o que estava no seu coração, quais eram os seus desejos antes de assinar o papel do divórcio? Aí eu queria fazer um efeito reverso aqui. Vamos só colocar a palavra não. Imagine que um casal não deseja que o seu cônjuge mude. Imagine que uma pessoa vira e fale, olha, eu gosto do meu cônjuge desse jeito aqui. Eu estou muito satisfeita com o meu cônjuge, estou muito satisfeito com o meu cônjuge. Você acha que eles vão assinar o papel do divórcio? Vamos lá, vou continuar. Lembra que é só uma reflexão, tá bom? Ou nenhum deles deseja outra pessoa. Não, eu estou feliz com o meu cônjuge do jeito que ele é. E também, além disso, eu não desejo nenhuma outra pessoa. Olha, se te dessem a oportunidade de você se casar com outra pessoa, você gostaria? Não, eu não desejo não casar. Eu estou bem. Imagine que o desejo dela fosse permanecer casado com aquela pessoa. E imagine que o desejo daquela pessoa não fosse a própria felicidade. Não é isso que eu desejo. Se alguém perguntasse assim, olha, você está feliz no seu casamento? E aquela pessoa respondesse assim, olha, essa pergunta para mim não é tão importante assim não. Porque eu não estou preocupado com a minha felicidade. Você percebe, ela não tem isso não arde no coração dela. Vocês acham que, à luz desses desejos, eu peguei apenas 3 exemplos, como eu falei, estou repetindo,
a gente poderia escolher outros, mas à luz desses 3 desejos, vocês acham que eles chegariam ao divórcio? O que eu quero trazer com essa reflexão aqui? Nós precisamos nos atentar aos nossos desejos. Porque se um dia alguém chegou ao ponto de assinar um papel de divórcio, sendo que ela tinha feito promessas de amor eterno, se ela tinha feito essas promessas, o que levou aquela pessoa a assinar o papel lá do divórcio é porque ela desejou algo que não estava encontrando naquele matrimônio. Existiam desejos ali envolvidos. E é por isso que a gente fala tanto que quem acompanha a plantação dessa igreja lá de trás, hoje nós somos a Igreja Nova Capital, e essa igreja, lá no início, desde o início, a gente fala muito, repete muito uma frase, que é: eu faço o que eu faço, porque eu quero o que eu quero. Você faz o que você faz, porque você quer o que você quer. Você assina papéis de divórcio por causa de desejos. Então a pergunta que você tem que fazer é: quais são os desejos do seu coração? E aqui eu usei o divórcio como ilustração, mas a gente poderia usar isso para absolutamente tudo. Por que você está insatisfeito no seu trabalho? Porque você quer mais reconhecimento? Porque você quer trabalhar com pessoas que realmente reconheçam o que você faz, com pessoas legais, com um chefe mais atencioso, porque você quer uma remuneração melhor? Percebe? Se todas as nossas ações, elas estão de alguma forma sendo, elas estão respaldadas, norteadas pelos nossos desejos. Nós fazemos o que fazemos porque queremos o que queremos. Agora, pense em pessoas infelizes. Pense em pessoas: olha, eu estou infeliz no meu relacionamento. Vamos pensar 3 grupos, ok? Pessoas infelizes com um relacionamento, não necessariamente matrimonial, qualquer que seja. Pessoas infelizes no trabalho e pessoas infelizes emocionalmente. Temos 3 grupos aqui de pessoas. Pergunte para cada uma dessas pessoas o que você deseja. O que você deseja? E a gente vai descobrir que boa parte dessa infelicidade, seja relacional, seja no trabalho, ou seja emocional, está ligada aos seus desejos. Tem pessoas que elas são infelizes emocionais, por quê? Porque elas desejam muito que as coisas aconteçam conforme o desejo delas. E quando não acontece, elas vivem num poço de frustração, decepção. Percebem? O que eu estou querendo dizer aqui? Que a minha introdução, que a gente nem entrou no texto, a minha introdução, a minha reflexão inicial, para nós abrirmos porta para o texto bíblico que nós leremos hoje, é mostrar como é importante darmos atenção aos nossos desejos. Imagine, por exemplo, uma pessoa que não se casou e ela está mal, é infeliz, ou é solteira, ou aconteceu alguma coisa. Se ela deseja muito se casar novamente, que seja, aquele desejo vai tomar conta de maneira tão forte dela, que ela vai sempre estar frustrada. Agora, perceba, se ela não tiver o desejo de se casar, por exemplo, ela não vai sofrer. Está entendendo? Eu estou conseguindo me fazer claro sobre a importância dos desejos? Queria que você refletisse mais depois sobre isso. Reflita na sua casa. Deus, Ele deseja que a gente mude os nossos desejos. Na verdade, Deus quer reordenar os nossos desejos. Quando Deus nos criou, nós éramos perfeitos. Quando Deus nos criou, a criação de Deus ela é perfeita. A criação de Deus ela é linda. E quando o pecado entrou no mundo, uma das coisas que o pecado fez, ele nos afasta de Deus, tem como consequência a morte. Mas sabe uma das coisas que o pecado fez? Ele deu um tilt, deu um bug nesse sistema aqui.
E agora, nós que fomos criados para sermos saciados, termos o nosso deleite em Deus, agora nós começamos a buscar deleite e satisfação em outras coisas, circunstâncias, pessoas que não mais Deus. Uma pessoa infeliz, ela tem fome de felicidade, mas ela está colocando as suas fichas no lugar errado, na pessoa errada. Por isso, Deus, o que Ele quer fazer hoje, essa é a minha expectativa, é que, por meio da graça de Deus, pelo poder do Evangelho, os nossos desejos sejam realinhados, reordenados. Porque a gente está falando sobre um coração blindado. E precisamos nos atentar aos desejos do nosso coração. Ok? Afinal, nessa semana, no GRUD, o GRUD é o grupo pequeno dessa igreja, nós estávamos conversando e o Mateus pontuou uma coisa que é muito interessante. Muitas pessoas, elas falam que precisam de Jesus, elas falam que querem transformação, mas nem sempre se atentam que Deus quer mudar absolutamente tudo em nós, inclusive a nossa personalidade e o nosso temperamento, né? Então, parece que muitas pessoas consideram a personalidade e o temperamento algo intocável. Não, eu sou assim porque Deus me fez assim. Não, Deus quer mudar também o nosso temperamento, porque o nosso temperamento também é caído e Deus quer transformar absolutamente tudo em nós. E diante disso, eu queria entrar com vocês no texto bíblico. Tiago, capítulo 4. Nós vamos ver do versículo 1 até o versículo 10. Ok? Só que a gente vai começar com os 3 primeiros versículos. Então, Tiago, capítulo 4, versículos de 1 a 10, primeiramente, os 3 primeiros versículos. Tiago 4:1 diz: de onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Querem o que não têm e até matam para consegui-lo. Invejam o que os outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles. E, no entanto, não têm o que desejam porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas para o que lhes dará prazer. A gente vai ver aqui 3 questões sobre o conflito. A gente viu aqui no versículo 1, de onde vêm as discussões, as brigas? De onde vem, e aí eu queria acrescentar dentro dessa linha de raciocínio que eu estou trazendo aqui, de onde vem tanta infelicidade? A gente vai ver a causa desses conflitos, a gente vai ver as consequências do conflito e a cura para o conflito, ok? Então, primeira coisa, de onde vem, qual é a causa do conflito? Qual é a causa do conflito? E Tiago, capítulo 4:1 fala, olha, sabe por que pessoas têm muito conflito? Sabe de onde vêm as discussões? Sabe de onde vem? Não vem das circunstâncias. E está aí a primeira questão que a gente precisa corrigir urgentemente. Imagine que você esteja no trânsito, ok? Quem aqui é muito paciente no trânsito? Quem aqui é estouradinho no trânsito? Vamos lá. Olha aí, beleza? Os estouradinhos estão reconhecendo. Ou seja, mais da metade não quis falar nem se é tranquilo. Está no meio termo, né? Está no meio termo. Nem tão estourado, nem... beleza. Pessoal, é o seguinte, trânsito é uma coisa que prova um pouco do nosso caráter. Trânsito é uma coisa que fala um pouquinho sobre o nosso coração. Ok? Agora, talvez, imagine que você estivesse dirigindo, vindo para cá, domingo de manhã, e aí você pensa, domingo de manhã é bom ir para a igreja porque não tem trânsito nenhum, né? E aí você está lá dirigindo, tranquilo, calmo, bota aquela playlist gospel que você só ouve no domingo. E aí você está vindo para cá e curtindo, e de repente, alguém, um incircunciso filisteu, te fecha, entra na sua frente, e você tem que dar uma freada brusca, e você fala, que é isso? O que está acontecendo? E aí certamente você pensa, abençoado. Deus te abençoe, varão valoroso, né?
Provavelmente é isso que você pensa. Não, depende. Só os de boa. Os esquentadinhos vão falar, seu Zé Mané! Na melhor das hipóteses. Né? E vão ficar esquentadas. E aí talvez a gente faça uma pergunta. Por que você ficou bravo, esquentado e xingou aquela pessoa dentro de você, no seu coração? Por que você fez isso? Muitas pessoas diriam, porque ele me fechou. Porque ele me fechou. Se ele não tivesse me fechado, nada disso teria acontecido. Eu não ia falar nenhum mal da mãe dele e estaríamos muito bem, eu estaria super bem indo para a minha igreja. Ok? Será que essa é a resposta certa? Eu quero ser um pouquinho mais claro. Imagine que eu tenha um copo com água. Essa era a hora de eu... Seria muito bom, né? Ter um copo com água. Imagine que eu tenho um copo com água aqui. Não. Me dá a garrafinha da Bibi. Vai lá, Bibi. Eba! Ganhei a garrafinha da Bibi. Tenho uma garrafinha, ok? E aí eu te pergunto. Se eu virar essa garrafinha... Aqui, ai meu Deus. Vamos lá. Só um pouquinho. Virei a garrafinha. Saiu o que da garrafinha? A água. Pergunto, por quê? Por que saiu água? E algumas pessoas falariam, porque você virou, né, Zé? Mas a resposta mais básica, ela é fundamental para entendermos algo que o Tiago está falando aqui. Saiu água porque tinha água. Se tivesse Coca-Cola, ia sair Coca-Cola. Na garrafa da Bibi jamais teria Coca-Cola. Mas se tivesse Coca-Cola, sairia Coca-Cola. Se tivesse suco de uva, ia sair suco de uva. Pessoal, vocês se lembram o que Jesus falou sobre o nosso coração no domingo passado? Jesus falou que de dentro do nosso coração sai homicídio. As pessoas matam por causa dos desejos do nosso coração. As pessoas adulteram, as pessoas praticam imoralidade sexual, as pessoas roubam, as pessoas fazem atrocidades. Por quê? Porque o nosso coração produz uma fonte de água suja. Quando um carro vem e fecha, te dá uma fechada, sabe por que você faz tudo aquilo de errado? Sabe por que você xinga aquela pessoa? Sabe por que você amaldiçoa aquela pessoa dentro de você? Porque tem água suja no seu coração. Quando alguém da sua família fala de uma maneira indevida com você, quando alguém te desrespeita, e eu não estou falando que não é desrespeito sim. Sabe por que você responde na mesma moeda e revida? Porque tem água suja no meu e no seu coração. Por isso precisamos perceber o que Tiago está falando aqui. De onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Acaso não procedem dos prazeres, dos desejos que guerreiam dentro de vocês? Nós temos desejos. Eu quero ir em paz para a minha igreja. Eu quero aproveitar que não tem trânsito nenhum. Eu quero ir tranquilo aqui ouvindo a minha música gospel. E quando alguém me perturba, eu sou capaz de xingar aquela pessoa, porque eu tenho desejos. Precisamos nos atentar aos nossos desejos. Por quê? Porque nós fazemos o que fazemos, porque queremos o que queremos. Para eu e você mudarmos, precisamos mudar os nossos desejos. E é por isso que é muito importante pararmos de falar que a culpa das coisas, das nossas reações erradas, são as pessoas ou as circunstâncias. Sabe por quê? Eu fiz o que eu fiz por causa das minhas circunstâncias. Sabe por que eu estou triste? Porque o meu trabalho, Alex, se você soubesse como é o meu trabalho, é porque você não viu o meu chefe. Ou seja, sabe por que você está agindo do jeito que você está agindo? Você está colocando a culpa em quem? No seu chefe, nas pessoas à sua volta. Sabe por que eu estou agindo mal? Sabe por que eu estou infeliz?
porque eu estou com uma doença gravíssima. E eu acho que eu vou morrer. A culpa é de quem? Das circunstâncias. Sendo que a palavra de Deus fala que as brigas, as discussões, os conflitos vêm de onde? Dos nossos prazeres, procedem dos nossos desejos. E Jesus deixou claro, procedem do nosso coração. Quando a gente erra, não é por causa das nossas circunstâncias. Sabe por quê? Porque tem pessoas tomando fechada e continuam contentes. Tem pessoas tomando fechadas muito piores do que a que você tomou vindo para cá, e você continua tranquilo. Tem pessoas que estão passando por dificuldades dentro do relacionamento conjugal, muito piores do que as suas, e permanecem felizes e tranquilos em Deus. Tem pessoas passando por dificuldades no trabalho, mas elas conseguem permanecer contentes. Por quê? Porque, de alguma forma, os desejos foram redimidos. Para que a nossa transformação ela seja profunda e real, precisamos nos atentar ao que a palavra de Deus fala sobre o nosso coração, sobre os nossos desejos. E é por isso que a última coisa que eu e você iríamos desejar é que Deus removesse completamente todas as circunstâncias e pessoas difíceis da nossa vida. Sabe por quê? Porque é por meio dessas circunstâncias que Deus revela o que realmente está dentro do nosso coração. Uma das perguntas mais importantes para que uma pessoa seja transformada, uma das perguntas mais importantes que você deve fazer a si mesmo sempre é: o que eu quero? O que eu quero? Sempre que você quiser ajudar alguém passando por qualquer tipo de conflito ou dificuldade, presta atenção, sempre que você quiser ajudar alguém passando por qualquer tipo de conflito ou dificuldade, faça essa pergunta: o que você quer? E trabalhe com essa pessoa a respeito disso, porque Deus quer redimir o que ela quer, mais do que o comportamento dela. Falar para as pessoas mudarem o comportamento é frustrante. Fala para um viciado em álcool: você precisa parar de beber. Ele não vai conseguir parar de beber. Ele é viciado em álcool. É frustrante. Fala para uma pessoa estourada: você tem que parar de ficar estourado, cara. Ela não vai conseguir. Nós precisamos ir a fundo. O que você quer? O que você deseja quando você estoura? O que você deseja quando você quer o álcool? E aí a gente vai entender também algo muito importante, porque existem pessoas que cometem os mesmos erros por motivos errados. Ou melhor, perdão, por motivos diferentes, era isso que eu quis dizer. Pensem em um marido tratando a esposa mal, tá bom? Imagine que você veja uma cena, você está passeando no shopping, e aí você vê um cara falando de maneira, uma pessoa falando de maneira errada com a esposa, assim. E está todo mundo vendo no shopping e você viu aquela cena. E aí talvez você pergunte, chame a pessoa no canto e fale: o que você quer? Lembra dessa pergunta? O que você deseja? Por que você falou com ela desse jeito? O que você desejava? E aí aquela pessoa fala: olha, eu desejava ser mais honrado, mais respeitado dentro de casa. Ela não me respeita. Ela não me honra. E aí você continua andando no shopping e você vê outro casal e o marido gritando com a esposa e tratando ela mal e na frente de todo mundo. E você chama essa pessoa no canto e fala: o que você deseja? Por que você está fazendo isso com ela? E ele vai falar talvez: olha, porque ela não me deixa eu viver confortavelmente. Ela está sempre colocando demandas, sempre falando para eu fazer coisas. Percebam, as duas pessoas estavam cometendo o mesmo erro por desejos diferentes. Perguntar o que deseja é central para a transformação de qualquer pessoa. Pergunte para uma pessoa viciada em pornografia: o que você deseja? Um está buscando satisfação, outro está buscando alívio. Olha, a única coisa que me alivia é esse negócio chamado pornografia. Pergunte para um viciado em álcool: o que você quer? Cara, o álcool me traz uma sensação tão gostosa.
Eu desejo essa sensação. Por isso que eu bebo, é porque eu desejo essa sensação. Pergunta para o outro. Não, porque eu quero afogar minhas mágoas. Vocês percebem? Precisamos nos atentar aos desejos. E é por isso que a palavra de Deus diz, olha, as brigas, as discussões, os problemas vêm dos desejos errados, desgovernados pelo pecado dentro do nosso coração. E aqui uma coisa interessante, todos os desejos são errados? Não. E eu amo o exemplo que eu dou há 5 anos. Outro dia eu perguntei para uma pessoa da igreja, você já cansou dos meus exemplos, né? A pessoa, cansei. Às vezes eu repito, mas tem gente vindo, tem a gente aqui pela primeira vez, eu vou falar esse exemplo porque ele é muito bom. Eu me lembro de uma vez, eu conto feliz da vida, né? Toda vez, isso é o mais legal. Uma vez, eu estava trabalhando em São Paulo, e eu pensei comigo, esse trânsito de São Paulo, eu vou para casa, eu vou ficar aqui até umas 8, 8h30 da noite, estendo aqui as demandas do trabalho, e depois eu vou para casa, pulo o trânsito, né? Gente, fui para casa, 8h30 da noite. Quando eu saí do trabalho, andei um pouquinho, o que tinha na minha frente? Trânsito! Meu Deus, não é possível! Que trânsito é esse? 8h30 da noite, esse trânsito, tudo parado, gente, tudo parado. Eu levava, naquela ocasião, 40 minutos para ir para casa. Gente, era bem perto, tá? 40 minutos para ir para casa, 40 minutos para mim era vida. Eu levei nessa ocasião 1h30. Eu estava, meu Deus, não acredito e tal. E peguei lá o bendito trânsito. No caminho, o que vocês acham que eu cultivei no meu coração? Eu falei, cara, eu vou para casa. Quando eu chegar em casa, eu vou ligar a TV. Vou pegar qualquer coisa que tiver na geladeira. Estava morrendo de fome. E vou descansar. Vou desligar o telefone e eu vou ficar na minha. E fui para casa cultivando isso. E era isso. E quanto mais demorava, quanto mais o trânsito piorava, eu pensava, quando eu chegar em casa, quer saber? Eu comecei, percebam, a desejar aquilo ardentemente. Gente, quando eu cheguei em casa, eu me deparei com uma esposa que estava me esperando há um tempasso. E ela estava doida para fazer o quê? Conversar comigo. Pedir ajuda. Fala, olha, você pode me ajudar aqui ali? Então eu entrei em casa, liguei a TV, sentei no sofá e fiquei, agora ninguém me tira daqui. Ela, amor, você pode vir aqui me ajudar alguma coisa na cozinha? E aí eu respondi amorosamente, nem a pau. Né? E ali gerou o quê? Um conflito. Poxa, eu estou aqui te esperando. Gente, ela está entendendo? O desejo dela era ilegítimo? Não. Poxa, eu quero conversar com meu marido, estou esperando ele um tempão, queria contar como é que foi meu dia, queria, fazer alguma coisa junto com ele. E o meu desejo era ilegítimo? Também não. Percebam, nós somos capazes de pecar por desejos legítimos que se tornam pecaminosos. Por isso, a palavra de Deus fala de onde vêm os conflitos e as brigas, senão dos prazeres, dos desejos ardentes que estão no meu e no seu coração. E ele fala, olha, vocês querem o que não têm, vocês desejam as coisas que os outros têm. Vocês são capazes de matar para conseguir aquela coisa. E quando a Bíblia fala sobre matar, precisamos nos lembrar o que Jesus falou sobre homicídio. Olha, a palavra de Deus diz, não matarás, eu porém vos digo, só de você assassinar uma pessoa no seu coração, você já matou aquela pessoa. Jesus está revelando a importância de cuidarmos do quê, pessoal? Dos desejos do nosso coração. E é isso que a gente precisa entender. Vocês invejam o que os outros possuem e lutam e fazem guerra para tomar deles. E, no entanto, não têm o que desejam.
porque não pedem, e quando pedem, vocês pedem para o prazer de vocês, para o deleite de vocês. E olha só que coisa incrível, porque Tito, capítulo 3, versículo 3, fala um pouquinho sobre os desejos do coração. Em outros tempos, antes de conhecermos a Jesus, éramos insensatos, desobedientes, vivíamos no engano e nos tornamos escravos das paixões e dos prazeres. Gente, os nossos desejos são capazes de nos escravizar. Como já falamos aqui de pessoas viciadas. Olha o que Provérbios diz, Provérbios 27 e 20. Como a morte e a destruição nunca se satisfazem, assim os desejos do homem nunca são saciados. Esse é o nosso coração. A gente deseja um cônjuge melhor, a gente deseja um cônjuge transformado, sendo que a gente deveria fazer o quê? Dar atenção aos nossos desejos. Será que esse desejo que eu estou tendo sobre o meu cônjuge é legítimo? Eu deveria tomar conta da transformação dele ou do meu desejo para que as coisas mudem? Nós precisamos começar a dar mais atenção aos nossos desejos. Falamos aqui sobre a causa do conflito. Agora, sabe o que é pior? As consequências do conflito. A gente viu, Tiago capítulo 4, nos 3 primeiros versículos, o que? Olha, vocês não têm porque vocês matam. E até matam para consegui-lo, para conseguir o que vocês desejam. E vocês não desejam porque não pedem, e quando pedem não recebem, pois seus motivos são errados, pedem apenas para o que lhes dá prazer. Presta atenção o que vem no versículo 4. Adúlteros. Não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Gente, o que essa palavra adúltero está fazendo aí? O que essa palavra adúltero está fazendo aí? Sabe o que significa? Deus nos chama de adúlteros por causa dos nossos desejos errados. E não por causa dos nossos atos. Um adúltero espiritual é alguém que busca o prazer dela mesma, ao invés de buscar o prazer de Deus e em Deus. Deus nos chama de adúlteros quando desejamos as coisas do mundo, quando desejamos coisas mais do que a Ele mesmo. Esse é o adúltero espiritual. Por isso eu quero te dizer que se você deseja algo ao ponto de se afastar de Deus para conseguir, agora que eu lembrei. Vou repetir. Se você deseja tanto algo, ao ponto de se afastar de Deus para conseguir o que quer, você é um adúltero espiritual. O que você quer que você é capaz de se afastar de Deus para conseguir o que você deseja? Isso é adultério, de acordo com a palavra de Deus. Que pesado! As consequências de não cuidarmos dos desejos do nosso coração são terríveis. Elas nos afastam de Deus. Precisamos nos lembrar, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Pense no alcoólatra, por exemplo. Por que essa pessoa quer tanto álcool? Porque elas amam os sentimentos que o álcool traz. Ela precisa dessa sensação de beber. Aquele desejo produz um conflito, mas de forma útil. Ela faz do álcool o Deus dela. Desejamos aquilo que não agrada a Deus. E o versículo 5. O que vocês acham que as Escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito colocado por Deus em nós tem ciúmes? Esse talvez seja um dos versículos mais mal traduzidos ao longo da história. E a NVT, nota 10. Quantas vezes você já ouviu ou cantou que o Espírito de Deus tem ciúme? Sendo que, na verdade, a tradução não está falando do Espírito Santo de Deus, está falando do nosso próprio Espírito. O que vocês acham que as Escrituras querem dizer quando afirmam que o nosso Espírito
colocado por Deus em nós, nosso espírito tem ciúmes. Nosso espírito tem desejos. E esse versículo faz tanto sentido nós traduzirmos esse versículo assim, especialmente por causa do versículo 6, que diz: contudo, ele generosamente concede graça. Se a gente depois faça um estudo e veja que o versículo 6 não faz o menor sentido se nós traduzirmos esse versículo falando que o Espírito ali é o Espírito de Deus e que esses ciúmes é os ciúmes do próprio Deus por nós. Mas a minha questão aqui não é teológica. Eu trouxe essa questão aqui, às vezes eu evito conflitos teológicos, mas eu trouxe essa questão aqui porque eu acho interessante nós nos atentarmos a algo. Nós pecamos por acreditarmos que o pecado é capaz de cumprir suas promessas. John Piper é o teólogo que talvez nos tempos atuais mais fale sobre deleite em Deus, sobre colocarmos o nosso prazer em Deus. E o John Piper ele fala assim: olha, existe um problema no cristão. O cristão, ele muitas vezes acredita nas promessas de prazer do pecado. Ele acredita. Isso é um grande problema. Não apenas o cristão, todas as pessoas. Nós pecamos em busca de prazer. Entretanto, John Piper diz, só existe uma maneira de vencer as promessas do prazer do pecado. É com o poder de um prazer superior. Somente quando a gente substitui esse prazer que o pecado traz por um prazer superior, nós então começaremos a nossa jornada de transformação dos nossos desejos. Você quer que Deus transforme os seus desejos? Você quer ter os seus desejos reordenados, restaurados pelo Evangelho de Deus? Comece a colocar o seu desejo em Deus. Troque os seus desejos pelo pecado. Troque o seu prazer por felicidade própria pelo prazer na felicidade de Deus. Troque o seu deleite nas coisas desse mundo pelo deleite nas coisas de Deus. Pare, de alguma forma, de ser um adúltero espiritual e comece a ser um amante de Deus e não um adúltero. Ame a Deus acima de todas as coisas. E vamos concluir então. A gente vai para a cura do pecado, mas antes, olha essa frase. A verdadeira transformação acontece quando deixamos de ser controlados pelos desejos humanos e passamos a ser governados pelo prazer de agradar a Deus. Aqui acontece. É nesse campo que a redenção dos desejos acontece. Por último, então, a cura dos conflitos. Vimos a causa do conflito, os nossos desejos, as consequências, nosso afastamento de Deus. E agora veremos em Tiago 4 a cura para o conflito. Veja, ele fala, olha, o nosso espírito tem ciúmes, o nosso espírito deseja aquilo que Deus não se agrada, contudo, Deus, generosamente nos concede graça. Como dizem as Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar, que haja choro ao invés de riso e tristeza ao invés de alegria. Humilhem-se diante do Senhor, e ele os exaltará. Existe um poder maior do que o poder dos nossos desejos caídos. É o poder da graça de Deus. Aqui ele fala, olha, contudo, ele generosamente nos concede graça. Se você é escravizado pelos seus desejos errados, se você é uma pessoa escravizada pelos seus desejos humanos, centrados em você mesmo, eu tenho uma boa notícia para você. A graça de Deus é mais poderosa do que esses desejos que te escravizam. Existe um poder maior, existe algo poderoso dado por Deus, a graça dele, dada por meio de Cristo Jesus, dada por meio da cruz, dada por meio do Evangelho.
Sabe os desejos errados do nosso coração? Eles podem ser restaurados, transformados e redimidos. E Tiago fala sobre buscar a Deus de todo o coração. Ele fala, olha, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então, primeira coisa, esse poder ele está disponível para todas as pessoas, apenas aos humildes. Apenas aqueles que são capazes de se humilhar. Apenas aqueles que são capazes de abrir o seu coração, tirar as suas máscaras. Eu entendo que é isso que Tiago está falando aqui. Para de colocar um sorriso no rosto e disfarçar as suas necessidades. Agora é momento de lamento, agora é momento de tristeza e pranto. Revela a sua necessidade diante de Deus. Fala, Deus, eu tenho desejos desordenados. Sem humilhação não haverá exaltação. Tiago fala sobre buscar a Deus de todo o coração. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, purifiquem o coração. Vocês, olha o coração aí, que tem a mente dividida. A gente vai ver isso no próximo domingo. A mente está debaixo da palavra coração. Purifiquem o coração. Mas a primeira coisa, o primeiro passo de humildade é eu e você reconhecermos algo. Sabe qual é o primeiro passo para nos aproximarmos de Deus? Sabe qual é o primeiro passo para Deus redimir os nossos desejos? Confesse. Você não deseja a Deus. Eu não desejo a Deus. O meu coração não deseja a Deus. Meu coração não deseja agradar a Deus. O meu coração, ele é louco de prazer por si mesmo. O meu coração deseja muito mais a minha glória do que a glória de Deus. O meu coração deseja muito mais os meus prazeres do que os prazeres do meu Deus, que entregou o Filho dele para morrer por mim. Primeiro passo é se humilhar e falar, Deus, eu não te desejo, mas eu quero te desejar. Por isso cantamos na primeira música dessa manhã, eu te quero mais do que o ouro, mais do que os tesouros, mais do que a minha própria vida, mais do que 1000 bênçãos. O meu desejo é agradar o teu coração. Outro bem, Senhor, eu não possuo além de ti. Caso contrário, não teremos o nosso coração realmente transformado. Deus não quer mudar o nosso comportamento. Deus não quer apenas mudar as nossas atitudes. Deus quer que a gente mude o que nós queremos. Deus não quer que você apenas venha ao culto. Deus quer que você deseje estar em sua presença. Deus não quer que você cante cânticos. Deus quer que você o adore e o desejo, tenha fome dele. Deus não quer que você leia a Bíblia. Deus quer que você tenha fome e sede da sua palavra. Deus não quer que você faça as coisas certinhas. Nós não estamos aqui para mostrarmos uma sequência de regras que eu e você precisamos cumprir. Nós estamos aqui para termos o nosso coração redimido, para que a gente saia daqui falando, Deus, eu preciso te desejar mais, eu preciso te amar mais, eu te amo pouco demais. Eu preciso de ti, Senhor. Nós precisamos sair daqui falando, Deus, aumenta a minha fome, aumenta a minha sede. Se você sair desse culto com o mesmo desejo de Deus, por Deus, em relação ao desejo que você tinha quando você entrou, não houve transformação. O salmista diz, tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Eu leio esse versículo e penso, como eu sou capaz de trocar o banquete da felicidade oferecida por Deus e por Cristo pelo lixo da
felicidade oferecida pelo pecado. Eu leio esse versículo e penso, algo precisa acontecer. Deus precisa mudar. Deus precisa mudar o que a gente quer. Por isso Asaf compartilhou um pouquinho das guerras, dos desejos que estavam guerreando no seu interior. Asaf disse assim: eu tive inveja dos orgulhosos. Lembra de Tiago 4? Vocês invejam o que vocês não têm. E Asaf estava falando: olha, eu tive inveja quando vi eles prosperarem, apesar da sua perversidade. Tem um monte de gente que não segue a Jesus, não ama Jesus, mas é muito mais próspero do que eu, vive uma vida muito mais tranquila do que a minha aqui nessa terra. Ele fala: vejam como os perversos desfrutam de uma vida tranquila, enquanto suas riquezas se multiplicam. Ele fala: foi à toa que eu mantive puro meu coração. Eu estou guardando a Deus, eu estou buscando a Deus, eu busco a Deus, mas quando eu olho para as pessoas que não amam a Deus e para mim, eu vejo que a vida deles é muito melhor do que a minha. E Asaf estava falando isso. Eu estou desejando o que eles têm, Deus. O dia todo eu só enfrento problemas. Cada manhã eu sou castigado. Ele fala: parece que as pessoas que não te amam não tem problema nenhum. E eu estou aqui te seguindo, te servindo e nada. O Senhor não resolve meus problemas emocionais. O Senhor não resolve meus problemas de relacionamento. O Senhor não me dá um trabalho melhor, uma remuneração melhor. O Senhor parece que faz muitas coisas na vida dos outros, mas na minha nada. Era isso que Asaf estava falando aqui. Até que ele entrou no santuário e ele falou: entrei em teu santuário, ó Deus. E por fim entendi o destino deles. Percebi então que o meu coração, eu percebi que os desejos do meu coração estavam errados. Meu coração se amargurou. Eu estava despedaçado por dentro. Eu fui tolo, ignorante. A teus olhos devo ter parecido um animal irracional. O Senhor devia estar olhando para mim, Deus, e falando: Asaf, o que você está falando? Olha a besteira que você está falando, Asaf. E ele, no final desse texto, fala: Deus, quem mais tenho eu no céu senão a ti? Eu te desejo mais que a qualquer coisa na terra. Nossa. Aqui está o caminho para a redenção do nosso coração. Enquanto desejarmos as coisas dessa terra mais do que a Deus, nunca seremos profundamente transformados. Quem mais tenho eu no céu senão a ti, Deus? Eu te desejo mais que qualquer coisa na terra. Minha saúde pode acabar, meu espírito fraquejar, mas Deus continua sendo a força do meu coração. Ele é minha possessão para sempre. Esse é o nosso Deus. É um Deus que quer te transformar. Presta atenção. Deus quer te fazer plenamente feliz. Mas essa felicidade está nele. Deus quer resolver os seus conflitos. Mas Ele vai fazer isso mudando os seus desejos, mudando o que você quer, mudando o seu coração. Para de focar nas circunstâncias, para de focar nas pessoas à sua volta e começa a falar: Deus, transforme os meus desejos. Transforme os meus desejos. Que a gente consiga orar, o versículo 25, e dizer: Deus, quem mais eu tenho no céu senão a ti?
E eu te desejo mais que a qualquer coisa na terra. Que essa seja a nossa oração nessa manhã, durante essa série, durante essa semana. Preste atenção nos seus desejos. Preste atenção no que você quer. Busque ajuda. Humilhe-se diante da poderosa mão de Deus e em tempo oportuno Ele te exaltará. Mas a coisa mais importante agora é falar: Deus, eu quero me humilhar. Eu te desejo.